Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com a professora Daniela do Lago, especialista em coaching, ela que é da Faculdade de Administração e Negócios, a FAM, que é conveniada aqui à Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, viu, professora, por comparecer e participar aqui do nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Olá a todos, pessoal de casa, também é um prazer estar aqui. Bom, a senhora é especialista em coaching, mas Isso. o que vem a ser coaching? Coaching, Elias, é um desenvolvimento de competência comportamental. Então, muitas pessoas se veem numa situação na carreira, né, uma situação profissional, perguntando assim, puxa vida, por que eu não alcanço os meus objetivos? Né? E muitas vezes não se trata somente da habilidade técnica, e sim habilidade comportamental. Então, o coaching entra exatamente aí, ele desenvolve essa limitação, essa competência comportamental que você precisa para crescer profissionalmente. É exatamente aí que atua o coaching. Pois é, carreira. Quando é que começa a construção da carreira? Nossa, desde o primeiro trabalho, né? Desde a escolha aí, né, da sua profissão, ela já inicia lá atrás da escolha da faculdade. Né, o que tipo de foco aí que eu vou escolher para a minha vida. Porque uma vez que você acaba adentrando num caminho da faculdade, muitas vezes fica complexo da gente retomar. Né? Não é impossível, eu acho que sempre vale a pena a gente rever certas coisas. Será que eu fiz as escolhas certas? Porque quando você escolhe uma faculdade, você está com 17 anos, né? É uma maturidade diferente de quem... interrogações. Exatamente. Várias interrogações e respostas que só poderão ser obtidas um pouco mais anos adiante. Depois, né? Então as fichas, eu costumo falar nisso, as fichas caem de forma diferente em determinados momentos da sua vida. Então, uma carreira, ela começa a ser construída lá atrás, né? Então, a todo momento você tem que pensar sempre um pouquinho à frente. Eu sempre costumo usar o termo, né? Eu falo, pensa comprido. Pensa lá à frente o que realmente você busca, né? Para você tramitar na sua trajetória profissional, em todos os cursos, o que você tiver envolvido, ele possa contribuir para o trabalho que você venha realizar. Pois é, e a gente quando pensa no primeiro emprego, pensa logo, como é que eu vou fazer meu currículo se eu nada tive até o momento? E o que é que eu digo para aquele cara que eu coloco lá? Que vai me entrevistar lá? A entrevista é outro drama para o jovem que está iniciando no emprego. E não só o jovem, viu? Tem profissionais sêniores no mercado também que às vezes vai fazer uma outra entrevista e não sabe muitas vezes como se comportar. Mas vamos falar primeiro do currículo, né? Todo profissional, independente aí se ele nunca trabalhou ou se realmente ele tem uma vasta experiência, ele tem que ter seu currículo atualizado. Então, se você aí não está com seu currículo atualizado, você está perdendo tempo, né? Então, tem algumas informações que são fundamentais para você estabelecer um bom currículo. Primeira dica é entender que o currículo ele vai funcionar como uma isca. Né? Ele realmente, sabe aquela isca que a gente coloca na ponta do anzol para pescar? O selecionador ele tem que ficar curioso em te conhecer pessoalmente. Então o currículo não vai descrever toda a sua experiência profissional. Mas e sim, ele tem que ser colocado de uma forma que deixe o selecionador curioso em te conhecer pessoalmente. Porque o objetivo central do currículo é você conseguir uma primeira entrevista. Né? Então, uma vez que você vai para a entrevista, aí o jogo você ganha, né? Aí... O que não pode conter de jeito nenhum no currículo? Legal, bacana. Primeiro de tudo lá, quando você coloca os seus dados pessoais, né, você tem que pôr o seu e-mail pessoal. E é tão interessante isso, Elias, porque... Quando a gente fala de e-mail pessoal, às vezes eu recebo várias pessoas que me mandam os currículos e eu olho lá o e-mail. O e-mail está escrito assim, gatinha do Edu, @ não sei o quê. Coisa assim, cuti 2011. Gatinha do Edu definitivamente, né? Mas eu já recebi gente, pra você ter noção, eu recebi um escrito assim, só na malandragem. É o e-mail pessoal né, que a pessoa coloca. Então, gente, tomem cuidado com isso, né? Isso já rendeu, até inclusive vídeos por aí que eu coloco na internet, as pessoas acessam e falam, putz, eu nunca tinha me dado conta. Teve uma vez que eu recebi um currículo de uma menina que o e-mail dela era preguicinha, @ alguma coisa. Bom, e aí eu falei, uma preguicinha exatamente. De repente a pessoa fala assim, como é que eu não estou sendo chamado para nenhuma entrevista? Então, gente, observem isso, tá? E também o seu currículo ele tem que conter um objetivo. Logo de cara, logo abaixo dos seus dados pessoais, lá com seus e-mails, com seus dados todos, os seus telefones, tem que conter um objetivo. E o objetivo ele é muito sucinto, é exatamente o que você quer. Realmente é a vaga que você quer ou a área qual você deseja. Tem algumas pessoas que escrevem frases falando assim, meu objetivo é contribuir positivamente para a empresa.
Ok, isso para o selecionador, ele vai entender como... Ele vai falar, puxa, eu não sei nem como ajudar esta pessoa. Então, coloca exatamente o objetivo. Para você ter uma noção, Elias, os selecionadores demoram, em média, 40 segundos para ler o seu currículo. Então, realmente, ele tem que funcionar como uma isca, no máximo aí 2 páginas, né? Se o selecionador vai virar a segunda página, se a primeira for interessante, se ele já mordeu a isca. Então, quando ele está te ligando, já para marcar uma entrevista, aí ele vira a página e termina de ler o que está lá, enfim, da sua experiência. Então, a gente tem que concentrar bem, né? Você havia comentado no início do jovem que ainda não tem essa experiência profissional. Como é que ele arruma esse primeiro trabalho? A mesma forma que uma outra pessoa, coloca lá o seu objetivo, logo abaixo põe umas qualificações profissionais, que são o quê? São tuas características. O conhecimento que você adquiriu, seja num curso que você fez, seja numa atividade, às vezes você faz parte de uma comunidade, né? Você teve um projeto escolar, coloca lá, porque isso tudo conta como uma experiência. E aí você põe isso, talvez você não tenha lá nomes de empresas, né? Para destacar isso no seu histórico profissional, mas enfim, já é um primeiro passo, né? Busca um primeiro trabalho. Então é possível assim a gente colocar um currículo de uma maneira bacana. Muito bem, Daniela, eu fiz o meu currículo, ele já mordeu a isca, estou à porta, prestes a entrar e fazer a entrevista. E agora? E agora, né? O que é que eu faço? Tem aí algumas dicas para você levar de bate-pronto. São perguntas cruciais que os selecionadores vão fazer para você, né? Você tem que saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E é muito comum as pessoas colocarem assim, então tá bom, vou chegar como um fraco, falando que eu sou uma pessoa perfeccionista, que eu sou ansioso, né? Muitas vezes até teimoso para defender o meu ideal. Então, e muitos selecionadores já estão falando, tá bom, me diga aí teu ponto fraco, mas que não seja perfeccionista, porque esses são fracos menos ruins da gente mostrar. Mas a dica, gente, é você se conhecer plenamente. Para você realmente levar tanto fortes quanto fracos, pontos fortes e pontos fracos, que correspondam à tua realidade, para com que você consiga interagir com o selecionador, tá? Então saiba que ele vai perguntar exemplos da sua vida, os quais você já fez determinadas competências, tá? Por exemplo, você chega para o selecionador e fala assim, eu sou uma pessoa que realmente trabalha em equipe. Ok. Como é que ele sabe se você tem essa competência de trabalho em equipe ou não? Ele vai perguntar, me dá um exemplo na sua vida, o qual você já demonstrou esse tal do trabalho em equipe. E você vai ter que contar uma história. Né? Isso é interessante. Isso é interessante. Então, e essa história precisa ser real. Exato, porque se não for real, ele vai descobrir em algum momento. Então, sempre a história assim, que história que é? Qual o contexto dessa história? O que ação eu tomei, não é? Que atitude eu tive, que resultado gerou. Então, sempre essa é uma dica importante para você e para uma entrevista. Para profissionais menos experientes e para os profissionais experientes, como é que o coach pode ajudar nesse tipo de situação? Você tá revendo aí colocando à tona todas as suas experiências e você acaba desenvolvendo as novas. Então, o coaching, na verdade, ele potencializa aquilo que você já tem de bacana e vai desenvolver algo que você está precisando para alcançar algum objetivo. Vou dar um exemplo prático. Tem algumas pessoas que chegam lá e falam assim, para fazer o processo do coaching, falam, eu quero arrumar um novo trabalho, eu quero abrir uma empresa, né? E aí eu falo, então tá bom, por que você não abriu até hoje? Fala, não sei, às vezes eu fico inseguro. Então o processo do coaching auxilia você a desenvolver segurança, para realmente checar primeiro se essa abertura de negócio é o ideal para você, porque às vezes não é, gente. Nem todo mundo reúne todas as competências para ter seu próprio negócio, né? Ou às vezes sim, realmente é o que você quer. Então vamos checar se isso tem a ver com os seus valores, os seus objetivos, os seus pontos fortes estão reunidos aí e vamos desenvolver a competência que é o tempero que falta para você ter sucesso nessa nova empreitada. Na então, busca aí pelo emprego, o coach pode ajudar. Tem sempre aquele chavão, né, que fica para a comunidade, eu sou empreendedor, então vou colocar o meu negócio. Mas ser empreendedor é uma atitude. É uma atitude. Você pode ser empreendedor, inclusive lá na sua empresa, na sua atividade. É possível com que as pessoas tenham essa atitude empreendedora no seu próprio trabalho.
né? Você tomar a frente, ter essa proatividade, enfim, ter características, ter a visão como um dono no seu próprio trabalho, gente. Então, é você empregar aí essa atitude a todo momento. Não é só abrir um negócio novo, né? Uma atitude empreendedora é você conseguir enxergar o que está lá, mas ninguém viu. Nós falamos sobre currículo e as pessoas imaginam sempre ele fisicamente, mas o currículo pode ser por meio das redes sociais. Claro. A busca por emprego em redes sociais é um elemento hoje bastante usado? Muito bastante utilizado. usual hoje? Muito usado. Afinal de contas, a rede social é uma extensão da forma como você pensa, não é daquilo que realmente você acredita. Então, se você tem lá, é importante que você tenha uma página lá no Facebook, seja o Orkut ou até mesmo o LinkedIn, que é uma rede social focada só em negócios. Agora, existem né? limites, né? E cuidados. Tem limite. O Twitter também, o Twitter ele é bem ágil, tá? Hoje, para você ter noção, quase 35% das vagas de mercado são anunciadas no Twitter. Saiu uma reportagem recente que o Facebook, os selecionadores estão olhando muito mais o Facebook do que o próprio LinkedIn, que é um site só de contatos profissionais. Agora, a gente não coloca todo tipo de coisa no Facebook. Exatamente, né? Então, por exemplo, se eu vou selecionar uma pessoa, e aí eu mordi a isca do currículo, falo, preciso conhecê-la pessoalmente. Eu vou acessar a internet e vou dar uma olhadinha na página do Face da pessoa, ou do Orkut, veja as comunidades que ela segue. De repente tem uma comunidade que ele segue lá, assim, eu odeio trabalhar. Não é? Eu odeio meu chefe. Então, assim, cuidado com isso, cuidado com o que você escreve, porque aquilo representa o seu pensamento, né? O Twitter, ele é muito isso, né? O que você está fazendo agora? E aí, de repente, a pessoa está lá no trabalho, ou ela faz um trabalho em casa, ela tem o home office, e ela pega e posta, ela fala, gente, hoje eu dormi até mais tarde, tô dando uma enrolada, não é? Então, assim, muitas vezes é até de forma inocente que a pessoa faz, até para interagir com os colegas. Pode não cair muito bem. Exatamente, mas sabe o que acontece? Uma vez que você colocou na internet, isso vira público, e aí todo mundo vai acessar, todo mundo vai olhar e vira uma prova muitas vezes até contra você. Então a gente tem que ficar esperto sim, tem que tomar cuidado com aquilo que escreve, né? Qual o objetivo central que você está utilizando aquela rede social. É muito complicado também. É preciso você se ajudar, se autoajudar. Olha, no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre o profissional já empregado. O que é que acontece? Será que tem fofoca no trabalho? A gente vai saber daqui a pouquinho, é só um instante.